Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live. Na live de hoje eu vou ensinar vocês um projeto de design em uma pessoa que não tem pelos nas sobrancelhas. Então fica aqui comigo até o final dessa aula, gente, porque esse conteúdo é um conteúdo de curso, tá? Por que a gente precisa saber fazer um projeto para uma pessoa que não tem pelos nas sobrancelhas? Você tem que estar preparada para atender todo tipo de cliente. Por quê? Quando você aprende técnicas diferentes, quando você aprende a atender pessoas com características diferentes, você tem uma maior chance de aumentar os seus ganhos, maior chances de ter uma agenda mais lotada, mais recorrente. Então a gente tem que estar preparada sim para atender todos os tipos de casos, todos os tipos de sobrancelhas. Existem técnicas que você vai aplicar em uma pessoa, existem técnicas que você vai aplicar em outras pessoas. E estar preparado, gente, para atender pessoas que não têm pelos nas sobrancelhas. Tanto na parte de design, como na parte de microblend ou de nanoblend, né? Para poder elevar a autoestima dessa pessoa também, principalmente dessas pessoas, né? Que não tem os pelos, que a autoestima dela deve ser lá embaixo. Por quê? Porque as sobrancelhas é sim a moldura do nosso rosto, não é verdade? Então a gente tem que estar preparada para atender todos os tipos de caso. E hoje eu vou passar aqui para vocês, o conteúdo que eu vou passar aqui hoje para vocês é com uma modelo aqui no papel, para vocês terem uma base de como você vai estruturar o seu projeto de sobrancelha, né, de design, numa pessoa sem pelos. Ai, Sheila, mas é no papel. É no papel, mas tudo começa no papel. Eu já conversei com vocês, né, principalmente para quem está começando, para quem não tem noção do que vai fazer. A gente começa com treinos no papel, depois a gente começa com treinos em pele sintética, em frutas, no caso da micropigmentação ou da nanoblend. Por quê, gente? O rosto da nossa cliente não é folha de treino, certo? Então a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo, fazer com calma, pensar no projeto, executar tudo bonitinho para depois atender a nossa cliente. Então sim, é importante o treino no papel, é importante o treino em demais superfícies, para que a gente esteja preparada na hora que aparecer aquele caso, né? Hoje em dia, se fala muito em sobrancelhas perfeitas, volumosas, preenchidas, onde a gente preenche só uma falhinha ou outra, mas a realidade do dia a dia, eu sempre vou falar e sempre vou repetir. A minha realidade, tá? Tudo que eu falo é com base na minha realidade, no que eu vivencio todos os dias atendendo no meu estúdio. O que eu vivencio não é sobrancelhas lindas e preenchidas todos os dias, não. Eu lido com casos de pessoas que quase não têm pelos em sobrancelhas, pessoas com muitas falhas nas sobrancelhas, pessoas com sobrancelhas assimétricas, né, que são tortinhas. Então, não vai aparecer pra gente sempre aqueles casos lindos e maravilhosos que você olha e fala, meu Deus, que sobrancelha perfeita. Quando aparece pra mim uma sobrancelha perfeita, eu fico até assim, falando, nossa, gente, eu elogio mesmo a minha cliente, eu falo, gente, que sobrancelha maravilhosa. Todo mundo queria ter uma sobrancelha assim. Mas a realidade não é essa, né? Então a gente tem que estar preparada e atender sim vários tipos de casos, porque é isso que vai trazer a nossa agenda lotada, é isso que vai aumentar o nosso faturamento, é isso que vai fazer a gente faturar de fato, tá bom? Então eu vou pedir licença, vou virar minha câmera aqui pra gente começar a fazer o procedimento aqui na nossa modelete. Então vamos lá, essa aqui é a nossa modelete de hoje, tá? Nós vamos fazer o treino no papel. Como eu já comentei com vocês, é importante treinar sim, é importante. E eu vou reforçar sempre. Vamos começar. Notem que essa cliente aqui não tem pelos na região da sobrancelha, certo?
Então, por onde nós vamos começar? Nós vamos começar traçando uma linha no centro do rosto dessa cliente. Como a gente vai se basear? Como eu vou saber onde é o centro do rosto da minha cliente? Geralmente, a gente se baseia aqui, ó, no meio do arco do cupido, tá? Que é onde é essa marquinha aqui, ó, do coraçãozinho da boca. Na pontinha do nariz, tá bom? Aí a gente vai se basear aqui. Vamos imaginar que a minha régua, ela vai ser a linha que a gente vai fazer a marcação, tá? Então, vamos lá. Achei o meio do arco do cupido do rosto da cliente, o meio do nariz e vou fazer um traço. Achei o centro do rosto da cliente, tá bom? Depois que eu achei o centro do rosto da minha cliente, eu vou achar o ponto inicial da sobrancelha dela. Como que eu vou me basear pelo ponto inicial da sobrancelha dela? Eu vou me basear aqui, ó, pela cavinha do nariz e pelo ponto da lágrima, tá? Então, através desses pontos, eu vou aqui imaginar, criar o início da sobrancelha da minha cliente. Então, eu venho aqui, ó, e faço um traço. Fiz um traço, então eu achei aqui o início da sobrancelha dela. Agora, eu vou tirar a medida, suponhamos que essa régua seja o paquímetro, tá? O jeito de medir vai ser igual, os milímetros e os centímetros, ok? Então, eu vou vir agora aqui, só arrumar aqui, gente. E vou medir a distância que deu do centro do rosto até o início, só para confirmar. Ó, deu 1 centímetro e um pouquinho. Aqui, ó, 1 centímetro mais menos de 1 milímetro. Vou medir mais um pouquinho aqui, ó. Não, deu 1 centímetro, ó, 1 centímetro certinho, tá? É o que eu vou colocar aqui também, do lado de cá. Por que que eu tô fazendo assim? Eu tô medindo. No papel é tudo lindo, o rosto é reto, é plano, não tem problema nenhum a gente fazer dessa forma. Eu poderia vir aqui muito bem e já fazer um traço sem fazer a medida desse lado. Só que no rosto humano, né, nós temos diferenças de um lado para o outro. A maioria das pessoas, tá? Então, é importante você fazer a medida correta para depois aplicar no outro lado. Então, o mesmo jeito que eu tô fazendo aqui com a régua, é o jeito que você vai fazer com o paquímetro. Certo? Ó, ela também tem uma diferença aqui. Coloquei, deu 1 centímetro. Aí, eu venho aqui e faço outro traço. Fiz o traço do ponto inicial da sobrancelha. Então, vamos recapitular. Achei o centro do rosto, fiz um traço. Achei o início da sobrancelha, fiz um traço. Fiz a medição do centro até o início de uma sobrancelha, marquei do outro lado e fiz o outro ponto inicial, certo? Agora, nós vamos achar o ponto alto da sobrancelha dela. Como que a gente vai saber onde é o ponto alto? Eu não sei onde é o ponto alto dela, porque aqui não tem pelos, certo? Então, a gente vai se basear no quê? A gente vai se basear aqui no final do desenho da bolinha do olho dela, tá? Lembrando que o ponto do ponto inicial até o ponto alto tem que ser uma medida maior do que do ponto alto até a cauda, tá? Então, tem sempre que ser maior. Então, eu vou vir aqui, ó, na cavinha do nariz, lá no finalzinho do desenho da bolinha do olho, tá? Vou imaginar que seja aqui, ó, terminando a bolinha do olho. Ainda faltou um pouquinho para terminar.
Vamos traçar aqui. Vocês podem se basear, gente, também, se você vê que vai ficar muito grande, você pode se basear também aqui no final dessa bolinha aqui, ó, da bolinha preta. Então, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos no finalzinho, no cantinho externo do nariz, e vou fazer um traço. Achei o ponto alto da sobrancelha da minha cliente. Agora, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Eu vou vir aqui, ó, em cima desse ossinho, quando no papel não dá pra ter muita noção, mas até que tem uma marquinha aqui. Mas na sua cliente você vai passar o dedo e você vai sentir aquele ossinho que fica em cima dos olhos. Então, você vai medir ali quanto que vai dar do início até o ponto alto. Então, do início até o ponto alto, deu 1 centímetro e 1, 2, 3. 1 centímetro e 8 milímetros. Então, eu vou vir aqui. 1 centímetro e 8 milímetros. Fazer um pontinho, tá? Eu venho aqui no cantinho externo do nariz, onde eu fiz o pontinho, e vou fazer um traço. Achei o ponto alto da sobrancelha da minha cliente, tá? Deixa eu reforçar esse traço aqui. Vamos lá, conferir as medidas. Vem aqui mais pra cima, deu certinho. Vem aqui mais pra cima. Vamos ver aqui, 1,9. Vim aqui 1,9, certinho. Achei, conferi as medidas dos dois lados. Nunca esquecendo, gente, de conferir a medida, tá? Pra poder não ter nenhuma assimetria. Onde eu vou achar agora a cauda da sobrancelha da cliente? A cauda eu vou achar geralmente aqui, ó, no finalzinho do olho, onde termina o último cílio. Aí eu venho aqui também no cantinho externo do nariz. Vou aqui no final, ó, onde termina o cílio e faço um traço, tá? Fiz um traço aqui, ó. Encontrei a cauda da sobrancelha da cliente. Aí eu vou vir aqui e vou medir também, ó, bem em cima do ossinho. Deu 1 centímetro, não deu nem 1,5 centímetros, deu 1,3 centímetros. Então, eu vou vir aqui 1,3 centímetros. É difícil aqui enxergar com a câmera aqui, mas vamos lá. 1,3 centímetros e faço um pontinho aqui de referência para eu saber aonde vai ser a cauda, tá? Para quem não sabe como medir, é que essa régua aqui tá meio, acho que é pigmento que caiu aqui. Mas daqui, ó, daqui até aqui vai dar 1 centímetro. Então, esses risquinhos aqui menores são os milímetros. Então, eu falei 1 centímetro, ponto 1, vai ser daqui a aqui e conta mais 1, tá? Aí, até chegar no 10, ó, no 2, são mais 10 pontinhos. Quando der 1,5 centímetros, vai cair aqui, ó, nesse tracinho que é na metade do maior, tá? Então, aqui meio centímetro, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Gente, pode parecer bobeira mostrar isso? Pode parecer bobeira. Mas tem pessoas que não trabalham com paquímetro ou com régua, diariamente acaba esquecendo e é super normal, tá? Tem também os paquímetros digitais que é mais fácil de você olhar a medida, mas também tem paquímetros que são assim. Então, eu marquei medida aqui do ponto alto para a cauda, fiz o ponto, me baseei aqui no último cílios também, vim aqui, onde tá o pontinho, e fiz o traço. Correto? Correto. Então, nós já achamos
os 3 pontos principais que a gente precisa achar para poder fazer o desenho das sobrancelhas, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, o início, o ponto alto e a cauda das sobrancelhas, tá bom? Agora, nós vamos criar a espessura da sobrancelha da cliente. Então, como que a gente vai começar? Através desse ossinho também vai ser o meu ponto-chave para eu poder determinar a altura que vai ficar a sobrancelha do olho até a sobrancelha, tá? Então, sempre aqui, ó, nesse ossinho aqui. Nunca para muito para baixo, nem muito para cima, tá? Então, quando a cliente não tem pelos, é bom se basear aqui. Então, eu vou me basear aqui no ossinho dela e vou fazer um traço. Venho aqui, fiz um traço. Ó, reparem bem, fiz um traço aqui. Agora, eu vou achar a espessura da sobrancelha dela, ou seja, a largura que vai ser aqui, tá? Geralmente, a gente coloca 1 centímetro, 9 milímetros, depende muito de como é o rosto da pessoa. Se é um rosto mais delicado ou se é um rosto mais cheio. Aí, dependendo do rosto, a gente faz uma medida. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tô achando que esse traço aqui tá meio tortinho. É que eu tô fazendo ela de frente pra mim. E aqui a câmera tá em cima. Deixa eu só arrumar esse tracinho aqui. Prontinho, acho que agora melhorou. Melhorou mesmo. Então, vamos lá. Como aqui é um papel, o rosto dela é mais fininho, mais delicado, eu vou fazer aqui a espessura da sobrancelha dela com 8 milímetros, tá? Então, igual eu ensinei, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 milímetros. Aí, eu vou colocar nesse risquinho aqui, ó, que eu fiz a base, e vou marcar um pontinho aqui, ó. Marquei um pontinho, do outro lado a mesma coisa. 8 milímetros, venho aqui e marco o pontinho. Agora eu vou fazer o ponto, deixa eu riscar aqui primeiro. Marquei os milímetros, eu venho aqui, ó, e passo um traço. Por que que eu vou passar esse traço? Para determinar a espessura, tá? Ó, a espessura da sobrancelha dela, até ficou um pouquinho acima do traço. Mas deu certo. Então, se aqui, essa largura aqui, eu determinei de 8 milímetros, pro ponto alto, eu vou marcar 7 milímetros, tá? Porque o ponto alto, a espessura do ponto alto, ela sempre vai ser mais fina do que... Ai, tadinha. Fiz um risquinho nela aqui, vermelho. Sempre vai ser um milímetro menor, de 1 a 2 milímetros menor, tá? Então, se aqui eu fiz 8 milímetros, aqui eu vou fazer 7. Vou vir aqui. Vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu venho com 7 aqui na bolinha. Venho aqui e marco. Aqui também, ó. Coloco no tracinho 7. Venho aqui e marco. Depois que eu marquei a espessura do ponto alto, eu também vou vir. Aí, ficou... Aqui. Deixar retinho. E vou passar um traço. Passei um traço. Esse pontinho aqui ficou mais pra cima. Então, o que que eu achei aqui? Achei a largura,
a espessura e a espessura do ponto alto. Para a gente fazer o desenho da sobrancelha, nós vamos precisar unir os pontos. Então, eu venho aqui, faço um pontinho aqui, que determina a espessura. Faço um pontinho aqui, que é na espessura do ponto alto, e um pontinho na cauda. Do outro lado, a mesma coisa. Esse pontinho aqui de cima a gente esquece, tá? Porque ele é só pra quando a gente vai fazer a medida da espessura do ponto alto. Então, eu venho aqui, faço outro pontinho aqui. Outro pontinho na segunda linha e um pontinho na terceira linha. Outro pontinho na primeira linha, que vai ser o ponto da cauda, tá? Então, agora eu venho e vou unir esses pontinhos. Vou começar aqui, ó. Com o pontinho inicial, aqui, ó, da espessura. O primeiro ponto do início com o primeiro ponto do ponto alto. Venho aqui, faço uma ligação. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, o segundo ponto da espessura para o segundo ponto do ponto alto. Venho aqui, faço uma ligação. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto do ponto alto e ligo no primeiro ponto da cauda, como na realidade a cauda ela só vai ter um pontinho. E aí, eu venho aqui no segundo ponto do ponto alto e ligo na cauda também. Formei o desenho de uma sobrancelha, mas não termina por aí, gente. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho mais aqui, pra ver se dá pra ver melhor. Então, aqui eu fiz o desenho da sobrancelha dela. Do outro lado, a mesma coisa. Vou ligar o início, primeiro ponto do início com o primeiro ponto do ponto alto. O segundo ponto do início com o segundo ponto do ponto alto. Aqui é a mesma coisa, ó. O primeiro ponto do ponto alto para a cauda e o segundo ponto do ponto alto para a cauda também. Percebem que ficou uma sobrancelha meio bicuda? Ela ficou com uma expressão forte? Nunca a gente pode deixar uma sobrancelha assim, gente, ó, bicuda, tá vendo? Pra pessoa ficar com a expressão de brava. Não dá. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai arredondar esses pontos. Então, eu venho aqui, ó, vou reforçando o desenho que eu marquei aqui da sobrancelha e vou arredondando, ó. Arredondei o biquinho aqui. Vou descer, tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó. Eu venho reforçando o que eu já desenhei e vou arredondar aqui, ó. Quando chega aqui no bico, eu vou dar uma arredondada. Tá? Até nessa parte que é mais retinha aqui, eu deixo mais arredondada. Vou apagar aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma borrachinha melhor aqui. Então, eu vou apagar e deixar a marcação bem fininha, tá? Percebem a diferença que dá quando a gente arredonda? Ó, arredondei aqui, ó. Olha a diferença dessa. Então, é muito importante a gente fazer essa parte aqui arredondando,
Pra pessoa não ficar com a cara muito, com o rosto, né, expressão de brava. Parece que a pessoa tá sempre mal-humorada, não. Deixar redondinho e harmônico, tá, gente? Então, eu venho aqui a mesma coisa do outro lado. Vou seguir o desenho. E vou arredondar aqui o cantinho não, o biquinho. E do outro lado a mesma coisa. Vou desenhando. E vou arredondar aqui o cantinho também, o biquinho. Apago aqui os biquinhos, né? No caso da cliente mesmo, a gente vai usar um palitinho de laranjeira com algodão umedecido. Vai fazer essa limpeza, deixando o traço mais fininho. Para poder fazer a aplicação da rena, ou até mesmo a microblend ou a nanoblend, tá? Mas essa é a base de tudo, tá? É o mapeamento, é o design, é a medição, as medições, né, do rosto, do osso, ponto inicial, ponto alto e cauda. Esses são os pontos que a gente precisa saber para poder criar um projeto de sobrancelhas para quem não tem pelos, tá? Porque não tem como se basear. Então, fazendo essas medidas, ó, a gente tem uma sobrancelha simétrica, não é torta, tá na mesma altura, tá? Para não cometer erros na hora do procedimento. E aí, depois que você fez todo esse projeto, você apaga as marcações, né? Não vou apagar tudo aqui, gente, porque é no papel. Mas a gente apaga todas as marcações e deixa apenas o projeto, né? Que você desenhou para sua cliente. Peraí que eu vou tentar virar a câmera aqui. Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui direitinho. Esses são os pontos básicos, pontos chaves que a gente precisa saber para fazer um mapeamento, um projeto de design para uma cliente que não tem pelos, tá? Então, vocês treinem, deixe o seu olhar bem afiado, bem afinado, para que quando você for realizar um projeto na sua cliente, você tenha calma, você sabe o que você está fazendo, não fique apavorada. A partir de treinos, você vai chegar à excelência do seu trabalho e conquistar cada vez mais clientes. Eu espero que a live de hoje tenha sido útil para você, que você possa treinar, que você possa evoluir, você possa crescer dentro dessa área também. Uma boa noite, um beijinho e até a próxima!